Prazer enorme estar aqui, gente. Bem-vindas. Esse é um aulão que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, que é uma lei da cultura. Tiveram vários projetos contemplados, o meu foi um deles. Então, a contrapartida era dar esse aulão gratuito, né? E eu estou aqui, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que se inscreveu, que está aqui. Bem-vindas à aula. Eu vou fazer alguns avisos antes da aula começar. Às vezes eu mexendo aqui, sou meio lerdinha, mas eu vou fazer alguns avisos antes da aula começar. Primeiro, gostaria de pedir para todo mundo manter os microfones mutados. Eu vou mutar aqui. Qualquer problema, vocês podem abrir e falar comigo. As perguntas, eu prefiro que sejam feitas no chat, tá? Porque se for pertinente na hora do que eu estiver falando, eu respondo na hora, senão eu deixo para depois. De qualquer jeito, no final, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, não se preocupem, que eu vou abrir para todo mundo perguntar. Manter o microfone mutado, porque o som atrapalha as meninas e eu acho que os avisos eram esses mesmo. Eu quero salientar algumas coisas antes de começar também. Eu vou traçar um paralelo com a nossa cultura, né, com o funk, para facilitar o entendimento. O contexto social, político, é totalmente diferente nos países. Então, eu não vou falar para vocês que o Shaab é igual ao funk, tá, gente? Eu faço um paralelo para mostrar coisas que a gente conhece um pouco mais, para a gente entender como é o Shaab lá, tá? No final, eu vou falar um pouco das semelhanças, né, do que é. Eu vou explicar um pouco do Shaab, um pouco sobre o funk. Eu não sou especialista em funk, eu estudei o assunto para falar, assim, falar basicamente sobre o funk. E a gente vai depois entender essas semelhanças, tá? Mas é completamente diferente. A gente vai encontrar semelhanças em alguns fatores, em algumas coisas que ocorreram. E não, em nenhum momento eu estou dizendo que é igual. É impossível, são coisas diferentes, tá? E a gente vai só entender melhor com coisas próximas da nossa cultura. Entendido? Oi, amores. Tanta gente queria mandar beijo para todo mundo. Não dá para mandar beijo uma por uma. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint, né, que eu vou mostrando para vocês algumas imagens e vou explicando e falando sobre o assunto. Shaab. A gente vai começar falando sobre o Shaab, sobre a palavra Shaab. É muito importante a gente entender os vários significados dessa palavra. É uma palavra em árabe e a tradução dela quer dizer folk, folclore, né? Quer dizer popular, quer dizer do povo. Como forma musical, o Shaab é a voz da rua, é a voz do povo. É uma expressão urbana, cheia de sentimentos duplos, comentários sociais, duplo sentido. Como dança, reflete uma expressão do povo. O povo egípcio é cheio de humor, de diversão, eles fazem, isso se reflete nas artes, né? Eles fazem muitas coisas de maneira humorada, riem de si mesmos. Então, a gente pode dizer que
é uma expressão autêntica e verdadeira. Tem vários estilos dentro do próprio Sha'abi, a gente vai falar sobre isso, e cada um é de um jeito, tipo de canto, mas, no geral, é sempre com humor. Claro que tem umas histórias sofridas, mas mesmo essa parte, essa crítica social é feita de forma humorada. A gente vai falar sobre o Egito, né? O Sha'abi existe outros Sha'abis em outros lugares que também têm alguma coisa em comum, que também são expressões populares. Por exemplo, tem o Sha'abi marroquino, mas a gente está falando do Sha'abi egípcio, tá? A gente está falando especificamente do Sha'abi egípcio e surgiu no Cairo, né? Depois ele se espalhou, todo mundo ouve Sha'abi, consome Sha'abi, mas ele surgiu no Cairo. A gente vai voltar um pouco no tempo para entender como foi o surgimento dessa expressão popular. Para a gente voltar, a gente tem que entender que antes de surgir o Sha'abi, já existia música popular, é claro. O Sha'abi é muito influenciado pela música popular, música folclórica, é como se fosse música sertaneja, né? Música do campo, música de outras regiões folclóricas. E o que estava na moda por volta dos anos 50, 60, 70, a gente vai entender que o que se consumia lá eram outros tipos de música. Era Kulthum, que é um dos ícones da música árabe, né? Um dos grandes nomes da música árabe. A gente pode juntar com Farid al-Atrash, com Mohammed Abdel Wahab e com Abdel Halim. Eles são os 4 realmente maiores, apesar de terem outras maravilhas da música, mas que seguiam uma mesma linha, tá? Aqui é a Praça Tahrir, mais ou menos na década de 70, que vai ser importante para a gente entender sobre um novo Sha'abi mais para frente. Então, eu mostro ela agora e depois, mais para frente, a gente vai entender a importância dela nessa expressão cultural que é o Sha'abi. Aqui eu boto umas fotos dessa época, 60 e 70, para a gente entender como era no Egito, como as pessoas se vestiam, se comportavam, seguiam a moda europeia ou a moda americana de se vestir, né? Vocês estão vendo todas as pessoas sentadas aí para um show. Essas moças na universidade, então todas eram antes da grande força da islamização que foi pós. O que eu queria também falar é para a gente tentar se livrar de todos os preconceitos. A gente não vai falar aqui julgando o funk, o Sha'abi ou nenhuma outra, nem os muçulmanos, nada disso. A gente está falando aqui para entender os contextos, para entender o que funcionava, tá? As críticas, e aí são outros estudos, outras coisas, isso não cabe a nós. A gente está só estudando e conhecendo, tá? Então, quem gosta, quem não gosta, não tem o menor problema. Mesmo que a gente não goste, é importante a gente conhecer. A gente não pode falar que não gosta de alguma coisa sem conhecer. Então, eu acho muito importante a gente entender todos os aspectos e depois formar a nossa opinião. Na década de 70, que é mais ou menos quando surge o Sha'abi, conhecido como Sha'abeia também, né, que é popular do povo, começam a surgir os cassetes, as fitas cassetes e os Walkmans, que não era com esse fonezinho aqui, não, que vocês estão vendo. Vocês veem a minha seta? Se alguém puder fazer assim, ver a minha setinha mexendo aqui. Tá. Então, os fones que a gente usava eram maiores com Walkman. E dos anos 70 foi uma época muito icônica para os árabes, porque morreram vários desses cantores, desses grandes ídolos da música árabe. Kulthum morreu,
Farid El-Atrache e Abdel Halim. E daí começou a surgir uma música do povo para o povo. A música Sha'ab, ela tem um lugar importante na cultura egípcia, a partir de uma perspectiva histórica, social e artística. Nem todos os compositores de Sha'ab apresentam o mesmo estilo. Se a gente olha para os grandes cantores, um deles, né, considerado o pai do Sha'ab, Ahmed Adawiya, daqui a pouco a gente vai ver uma foto dele, esse. Ele explorou dimensões de bairro, classe social, vida urbana do Cairo. Ele usou a sua voz para cantar canções de protesto também, contra várias injustiças sociais. Ele usava metáforas para fazer essas críticas sociais, porque eles eram proibidos, eram vetados, né? Passava por um crivo lá político e algumas pessoas eram cortadas, as músicas tinham que ser mudadas. E sofriam muitas injustiças sociais, sofrem, né? E impostas pelo governo. Tanto que depois disso teve a revolução, que é muito importante na história do Sha'ab. A gente pode falar que o Sha'ab antigo, né? Isso é uma nomenclatura só para também ajudar. Sha'ab é só para ajudar didaticamente. Então, eu chamo de Sha'ab antigo, esse Sha'ab do Adawiya e dessa época. A gente depois vai entender por que tem o Sha'ab mais moderno. Tem como característica, surgiu com o Mauel. Mauel é uma improvisação cantada. É uma parte da música improvisada onde o cantor repete e prolonga as sílabas, fazendo um lamento bem sentimental. Ele é geralmente acompanhado de instrumentos de sopro ou de corda. A gente nota essas vozes do Sha'ab, elas são mais roucas, mais guturais. A música Sha'ab tem muitas gírias, tem muitas palavras de uso popular. E o Adawiya foi considerado o pai do Sha'ab. Como que começou? O Adawiya, ele era garçom, ele já foi encanador, ele fazia várias coisas, e ele cantava no restaurante que ele servia. Então, ele começou a cantar lá e as pessoas começaram a gostar. E a mídia não dava uma abertura muito grande, porque o estilo musical anterior e que fazia muito sucesso era completamente diferente. E a Adawiya começou a aparecer no povo, né? Ele começou a se tornar do gosto popular e vender cassete. Esses cassetes eram vendidos, eram bem baratos, as pessoas compravam e escutavam. Eles costumam dizer que os egípcios iam trabalhar de bicicleta, escutando o Walkman em todo o trajeto de ida e de volta. Então, começou a fazer muito sucesso e teve um grande apelo popular. E o Adawiya, ele fez várias coisas diferentes na música. Ele se inspirou nessas músicas folclóricas populares e criou um estilo mais moderno e com esse uso de gírias. Ele misturou instrumentos antigos com novos, como saxofone, teclado, trompete e o acordeon. Ele tinha várias ideias, ele dizia que para eles era um outro tipo de tárabe. Isso tem um processo que chama saltana. O Adawiya chamava isso de estado de êxtase musical, de elevação da criação. Isso não era necessariamente com o público, era quando os músicos estavam fazendo música. Normalmente, esse saltana, que é esse êxtase musical que os músicos, que ele dizia que tinha, os músicos, estava ligado ao uso de álcool, às vezes até de droga, como o haxixe, que é mais famoso no Egito, né?
E eles falavam que esse êxtase musical, que as letras vinham, que o Mauau era mais bonito. Então, eles chamam esse êxtase musical de Sultana. E usavam as músicas com duplo sentido, com metáforas. A gente tem, por exemplos de músicas de Adaway. Bint el Sultan, que é a filha do sultão, que ele fala da diferença de classe, dos ricos e dos pobres. Ele é um menino pobre que se apaixona pela filha do sultão, então ele fala da onde ela mora e fala em forma de metáfora que é como se ela tivesse o doce nas mãos e pudesse saciar todo mundo. Então, ele quer dizer, ele mesmo falou isso em algumas entrevistas, que ele queria dizer que estava na mão dos ricos mudar o futuro dos pobres. Zarma e a Dunya Zarma, que é uma vida agitada, Zarma também é trânsito, caótico, então ele fica comparando a vida ao trânsito, que às vezes ele está parado, às vezes ele anda, às vezes acontece um imprevisto. Ou, por exemplo, Salametra Umur Hassem, que Salametra é um nome próprio, Salametra, mãe do Hassan. Ele disse em entrevista que ele fala que Salametra estava doente, Hassan estava muito preocupada com ela. Então, Salametra vai para o Zar, vai tentar se curar de formas alternativas, e o Hassan quer levar ela para o médico. E a Salametra não quer ir, depois eles vão, aí faz ar para todo mundo, para o Hassan, e ele disse que ele estava falando que Salametra era o Egito e Hassan era o presidente do Egito na época. Então, que o Egito estava doente, porque foi perto da época que perdeu uma guerra com Israel. E então, Adaway depois estourou na mídia, fez filmes, foi para a televisão, mas primeiro ele teve uma ascensão realmente popular. Era muito escutado, era muito apreciado e vendia muitos cassetes para depois ele ter essa ascensão na mídia, né? Para depois ele aparecer e ficar realmente famoso. A gente também pode falar de Shaban Abdelrahim. Muitos odeiam demais Shaban, outros adoram. Fazia muitas músicas de cunho político, umas bem pesadas, por isso ele era uma figura bem complicada. Ele fez uma Eu Odeio Israel, ele fez músicas bem marcantes e polêmicas, ele gostava de polêmica. Ele tem uma que é engraçada, que é Hababeit el-Sigarri. Gente, desculpa, nem sempre a minha pronúncia do árabe é certinha, tá? Estou aprendendo, mas ainda não é totalmente certa. E que falava que ele ia largar o cigarro, que ele ia mudar de vida. Então, ele vai descrevendo tudo que ele vai fazer para mudar de vida. Ele fala, a partir de janeiro eu sou um novo homem. Eu vou parar de fumar, vou parar de ficar no café com os amigos, eu vou malhar, ele fala que vai comer melhor, que vai se cuidar. Fala que vai comprar roupa nova, que vai usar roupa limpa, é muito engraçada ali. Um outro bem conhecido que seguia a Adaweya e seguia esses grandes nomes do Shaabi é Hassan el-Asmar. Isso eu ainda estou falando do Shaabi antigo, tá? Ele começou a fazer sucesso por volta de 1985, ele é posterior. Tem vários, tá, gente? Tem muita gente mesmo. Eu só estou citando alguns. Agora a gente vai falar do Maharaganat, que é a grande diferença, que é a grande mudança no Shaabi. Os Maharaganat hoje em dia, eles se consideram eles não são só um estilo musical, eles se consideram
políticos, revolucionários. Então, o Maharaganat quer dizer festivais. Maharagan é festival. Então, é festival de música, festival... são festas que eles chamam assim de festival. São várias músicas e eles são um estilo dentro do Sha'ab. Eles nem se consideram mais Sha'ab. Muitas coisas mudaram no Egito depois da Revolução de 2011, que destituiu do poder o presidente Hosni Mubarak, que já estava lá, acho que quase 30 anos. O povo queria mudança, e aqui é a Praça Tahrir durante a Revolução. Por isso que eu mostrei ela no começo e mostro ela aqui na Revolução, que culmina junto com esse surgimento do Sha'ab Maharaganat. Foi meio que junto. Na verdade, a Primavera Árabe começou com muitos DJs, que eram DJs árabes de vários lugares, porque começou com DJ da Tunísia, DJ do Egito, vários conclamando as pessoas para uma revolução, que eles queriam uma mudança de vida, uma mudança da situação que estava instaurada há muito tempo. Então, com os DJs e as redes sociais, né, Facebook, eles começaram a incutir essas ideias na cabeça do povo, até que começou a Primavera Árabe ao mesmo tempo em vários países árabes, né? Vários países árabes tiveram revoluções, tiveram muitas passeatas, e começou de uma forma pacífica, apesar de ter tido muitos tumultos em muitos lugares, durou muito tempo, foi difícil sair disso, mas começou de uma forma pacífica. Eram críticas ao governo e eles realmente queriam mudar, queriam mudanças nessa política. Depois da Revolução, o povo começou a se sentir mais livre, mais confiante para falar e expressar suas insatisfações. Antes, como eu disse para vocês, as músicas eram censuradas, né? Tinha censura musical, que nem a gente teve aqui no Brasil durante a ditadura militar. Eles estiveram lá durante muito tempo. Talvez hoje em dia ainda tenha, mas é muito menor do que o controle anterior. Então, era muito controlado, era muito regrado. As pessoas, até cantores de música pop, como Mohamed Munir, sofreram com censura, tá? E sem o controle do Estado, eles puderam falar mais claramente o que queriam, muito diferente do que era na era Mubarak. Eles eram realmente mais pressionados e eram todos controlados segundo o que aquele governo queria. Então, eles precisavam expressar seus sentimentos, mostrar o que queriam para melhorar sua vida. Eles começaram a falar mais abertamente. Mais abertamente em todos os sentidos, não só sobre política, como também letras com cunho sexual, letras com vários tipos de coisas. Tinham letras românticas, letras com cunho... Não são todos a mesma coisa, tá? E, na verdade, em algumas épocas, os de cunho político atualmente nem são a maioria, ou não chegam ao público na maioria, né? Os mais conhecidos não são de crítica social pesada, né? Eles fizeram verdadeiros hinos durante a Revolução. Toda a Revolução tinham grupos musicais tocando na praça. Eu vou indicar aqui no final para vocês uma série da Netflix e um filme. O filme é romanceado, né? Não é real, e a série é muito legal e fala sobre essa revolução, que eu acho muito legal para a gente saber um pouco mais. E as pessoas que estavam na praça, as pessoas que ficavam lá todos os dias. Então, tinham músicos que ficavam lá tocando e cantando, até a gente conseguir o que quer, eles ficavam lá.
nessa mesma época, começam a aparecer novos músicos, usando a nomenclatura DJ e DJ Mulid Sufi. Esses DJs, eles tocavam muito nos mulids. Mulids são festivais religiosos. Festivais religiosos em que tem, as pessoas vão, por exemplo, tem um mulid no Cairo, tem mulid em vários lugares, só um segundo. Tem mulid em vários lugares, tá? Tem mulid no Cairo, depende, são festivais, são aniversários de algumas pessoas importantes do Islã, então eles vão para onde é aquela mesquita ou aquela área que onde tem, porque lá tem Saída Zainab. Zainab, eu acho que era uma das mulheres do profeta Muhammad, aí tem uma mesquita em homenagem a ela lá no Egito, tem Hussein, tem várias mesquitas lá, e são todas em homenagem a alguma dessas figuras importantes. Então, é aniversário do Hussein, tem festa. Hussein é a mesquita ali do Khan el-Khalili. Eu sei, porque eu sempre estou lá, tem um mulid lá, tem esse festival, e essas festas religiosas, vem gente de tudo quanto é canto do Egito, de outros países também, eles trazem suas tradições. Então, por exemplo, tem um grupo com tartib, que é bastão, tem um grupo de outra região fazendo outra coisa, eles também, depois de cantarem as canções religiosas, também cantam seus folclores, também tem toda a diversão depois da reza. Então, esses DJs, eles saíram dessas mulides e dessas e remixaram as músicas para a juventude começar a dançar. Muitas dessas canções Sha'ab falam do conservadorismo crescente nas ruas do Cairo também. Essa nova música é bastante popular em casamentos, em festas, qualquer celebração se toca Sha'ab. É engraçado porque a primeira vez que eu fui no Egito foi no ano 2000. Então, era pré, né? Esse Mahraganat. E daí era bem anterior. E só se ouvia Kalsum. Abdel Halim, mas Kalsum, em todos os lugares. No táxi, na rua, em todos os lugares só se ouvia Kalsum. Depois da Revolução, né, eu estava lá, inclusive, quando a Revolução começou, eu estava lá no Cairo, depois disso, quando você vai, você escuta Kalsum, mas você só escuta Sha'ab e mais ainda Mahraganat, tá? Então, é realmente uma adoração popular. E essa nova música, ela vem com muita força e fora de todos os preconceitos, porque o Sha'ab demorou de entrar, de ser aceito. Dependendo da camada social que você fala do Sha'ab de um jeito diferente, né? Estou falando dos egípcios. Então, se são egípcios de uma alta classe, eles consideram o Sha'ab vulgar, né? O Sha'ab sem gosto, brega. Em outra classe social já se pensa de outra maneira. Mas a maioria, a população no geral, é apaixonada por Sha'ab. E isso foi tão grande que foi num crescente e foi começando a atingir todas as camadas, inclusive a alta classe. E hoje em dia, todos escutam e todos cantam. É claro que tem estilos de Sha'ab diferentes, mas todo mundo escuta, pelo menos pega o que mais aprecia, né? Os cantores que mais gostam e escutam. E tocam em seus casamentos também. Muito importante dizer, hoje em dia nas redes sociais a gente pode ver muito todas as bailarinas que vão dançar, em todas as festas, os cantores que vão cantar, tem muitos cantores Sha'ab também cantando nessas festas. E também é importante a gente ressaltar que esses músicos Sha'ab, de Mahraganat especificamente, eles surgiam do nada. Eles pegavam essas músicas no computador, faziam, editavam e se lançavam. E
do dia para a noite viravam celebridades. Do dia para a noite isso mudava, tanto que vários deles dizem que eram muito pobres e lançaram o Shaab e os seus Shaabs, né, os seus grupos de música na internet e começaram do dia para a noite viraram celebridades mesmo. As músicas são bem dançantes, são bem animadas. E tem muitas letras para o público dançar mesmo, se divertir, né? Esse novo Shaab mudou bastante na instrumentação e nos vocais. Ele começou a ser uma coisa mais feita no computador, sem a necessidade de músicos, né? De muitos músicos. É uma música que mistura influências ocidentais, do hip hop, do rap e manipulações eletrônicas. Então, é importante a gente falar isso, porque quando eu falar do funk, a gente tem que notar essa pequena diferença da origem do funk. Então, o Marraganat, ele todo sofre essas influências desses movimentos black music, hip hop, rap e também de música eletrônica. Então, é uma mistura. Já é o Shaab antigo, não, mas o Shaab novo, sim. Apesar de no Shaab antigo terem sido incorporados outros instrumentos, a gente não pode dizer que no estilo musical sofreu uma influência, mas o Marraganat totalmente, tá? Também quero falar... Ih, gente, eu esqueci de passar, olha. Do Marraganat, a gente tem alguns expoentes, o Mohamed Ramadan, que é um ator muito famoso. Eu indico também o filme As Aventuras de Abdul Muttalib, que tem muito tempo esse filme, mas tem legenda. É legal de assistir, porque vocês veem bem como o Marraganat. É dos guetos, né? É uma música que é da periferia. Então, e tem muita essa mistura. Então, o que tem? É onde tem traficante, é onde tem as brigas, eles mostram, que nem rap americano, aquele cara com cordão de ouro grosso, né? Os videoclipes são muito parecidos também, tem muita influência. O Shaab Pop, Hassan Chacoche também, um cantor de Shaab. Agora a gente vai falar do Shaab Pop. O Shaab Pop é uma nomenclatura também usada só para a gente entender melhor. São as músicas moderninhas que parecem Shaab. Que parecem Shaab, não, que parecem músicas moderninhas. Elas são Shaab, esses cantores são considerados Shaab, mas parecem música pop, música moderna. Hakim ele às vezes dá uma ida, uma puxada no Marraganat, mas ele é considerado mais pop. Bussi. Quem mais que eu posso chamar assim? Eu acho que esses são expoentes mesmo, a Bussi e o Hakim. Eu vou mostrar um pouco aqui para vocês de um casamento Shaab, algumas imagens para a gente entender como é que são essas festas, onde que essas pessoas estão, né? Eles fazem normalmente casamento de rua mesmo, gente. Essas estruturas aqui ao lado, tá vendo? São montadas no meio da rua, são casamentos todos montados. Às vezes pegam entre o prédio e outro e faz essa estrutura e as pessoas participam, né, da festa. Aqui eu estava num casamento Shaab, não era o dia principal, esse casamento teve vários dias, então não era o dia que ela estava vestida de noiva, era um dia que era mais uma festa para os meninos, para os rapazes, e tinha uma outra tenda aqui em frente. Era em frente, era uma aberta para a outra, mas as mulheres ficavam nessa tenda vermelha e os meninos na azul. Eu, por ser estrangeira, consegui ir nas duas para ver, mas normalmente as mulheres não gostam.
Aqui eu estava na tenda dos meninos, assistindo tudo quietinha do canto, e era uma tenda montada na rua mesmo, tá? Aqui é estilo de decoração com luzinhas, pelúcia, é bem comum isso na decoração Chaabe. Isso é uma banda Chaabe tocando num casamento. Aqui é o Chaabe na rua mesmo, as pessoas dançando, se divertindo, né? E agora a gente vai falar um pouco do funk, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se tem alguma coisa. Eu escrevo aqui no final, eu escrevo o nome de todos eles, tá? O último slide tem todas as minhas fontes e esses filmes. Pode deixar que no final tem. Vamos lá. Sobre o funk. A palavra funk tem origem na palavra lufuk, que é de uma língua africana kikongo, que quer dizer, lufuk quer dizer odor corporal, tá? Segundo o historiador Robert Farris Thompson, a palavra funk era usada tanto por músicas de jazz, por músicos de jazz e pessoas do Congo, que é um grupo étnico africano. Eles usavam funk e lufuk para elogiar as pessoas pela sua integridade da sua arte. Isso é uma frase dele, né? Tendo trabalhado para alcançar os seus objetivos. No sentido bom e elogioso de suando e cheirando do seu esforço de trabalho. Então, não era no sentido pejorativo, tá? Algumas pessoas falam que era lufuk com Sting, que virou funk. Sting é cheiro, é odor estranho, né? É ruim, mas eles usavam isso e não era de sentido pejorativo. Apesar da versão carioca do funk ficar popular no Brasil nos anos 80, a história desse estilo começou bem antes, tá? Aqui no Brasil, ainda somos, muito influenciados pela cultura americana. Consumimos tudo relacionado à cultura americana, à música americana. Isso vem de muito, muito tempo, tá? Desculpa, meninos. Horace Silver é um pianista norte-americano da década de 50, falava já no termo funk. Ele falava funk style, que era uma junção de jazz e soul music para criar um estilo mais dançante. Vou estar trocando aqui os nomes. Esse é o Horace Silver, tá? Esse que eu falei dos anos 50. Nos anos 60, músicos como Miles Davis, a banda Kool and the Gang, faziam o funk propriamente dito, uma mistura de soul, jazz e rhythm and blues, tá? R&B, conhecido como R&B. Mas foi James Brown que internacionalizou o gênero. Ele, que já era muito famoso pelo soul music, adotou a ideia de Horace Silver e acrescentou mais um toque, o swing, um estilo de dança que surgiu no Harlem, em Nova York. Na década de 1970, George Clinton criou o Parliament e o Funkadelic. São bandas que trouxeram uma influência de rock psicodélico ao funk. É possível dizer que o funk foi o desenvolvimento de uma série de ritmos musicais que surgiram no centro do movimento negro nos Estados Unidos. Por isso, na década de 70, ele continuou mudando, né? O funk veio mudando e continua ainda, é uma coisa muito viva como o Chaabe. A gente não pode achar
que é uma coisa congelada, que não se modifica. Então, coisas que a gente entende hoje, a gente vai entendendo depois de uma outra maneira, né? Apareceram o hip hop, o break dance, principalmente na região do Bronx, em Nova York. E a principal característica eram os elementos de R&B e as letras do rap, tá? R&B, funk e as letras do rap. O funk chegou no Brasil em torno de 1969. O Gerson King Combo lançou o álbum Brazilian Soul, com clássicos brasileiros executado com a batida dos Estados Unidos. Esses americanos, eles faziam, durante uma época, um lado do disco era de músicas cantadas e o outro lado do disco eram só batidas. Eram só batidas, só o ritmo, com outros instrumentos por cima. E muitas vezes isso foi usado aqui no Brasil, só esse outro lado, e depois eles inseriram letras em português. A gente vai ver já já. Então, no começo, eles usavam todas essas batidas que já vinham em outros discos, tá? No mesmo período, Tim Maia, Carlos da Fé e Tony Tornado já começaram a adotar o cabelo Black Power. Começaram a cantar o ritmo e fundaram o movimento Black Rio, que se tornou um exponente da cultura afro no país. Depois, na década de 70, apareceram as primeiras produtoras no Rio de Janeiro, a Soul Grand Prix e o Furacão 2000, que sediaram as versões de baile funk. São os pioneiros desse estilo de baile funk. As festas foram fundamentais para que essa soul music, sob influência do funk, pudesse realmente criar raízes no Brasil, tá? Os bailes ganharam muita força. Eu esqueço de passar. O movimento Black Rio. São fotos da época, tá? Furacão 2000 aqui. Esse era um dos estilos, o Miami Bass. Miami Bass e Electrofunk. Esse era um estilo, esse Miami Bass era um estilo só dessas batidas. Nos anos 80, os bailes ganharam força com a fusão do Miami Bass, que é esse estilo que começou a ser tocado nos Estados Unidos, e a principal característica eram as batidas rápidas e as letras mais erotizadas, esse americano. Outra marca registrada eram os DJs. Nascia esse estilo e o funk carioca. Um dos discos que fez muito sucesso foi o do África Bambata, que foi um disco icônico que chamava Planet Rock, e influenciou muito o funk brasileiro. Até então, no Brasil, eles tocavam esses remixados, né? E no final da década de 80 surgiu o DJ Malboro, entre outros, e foi uma figura muito importante para o funk carioca. Ele misturava hip hop, eletro e música popular brasileira. E com esse funk carioca também surgiram músicas em português. Eles colocavam nessas batidas essa música em português. Eles já abordavam a violência, a pobreza das favelas e das comunidades carentes. Tinha muitas músicas falando do tráfico. Isso se tornou recorrente a partir dos anos 80. Muitas músicas foram feitas para facções criminosas e para os chefes do tráfico. Isso era como faziam música para os líderes, né? Antigamente. Isso é a mesma coisa. Eles encomendavam, eles compravam dessas bandas, desses DJs,
músicas específicas para essas facções, hinos para as facções, para o tráfico de drogas, né? E para esses líderes, esses donos de morro, esses líderes do tráfico. Nas periferias, os bailes continuavam crescendo, especialmente no início da década de 2000. Mas aí começaram as brigas das facções criminosas e começou a ter muita briga em baile. Então, ele ficou mais problemático, né? Os bailes começaram com muitas confusões. Ainda assim, houve espaço para surgimento de vários grupos populares, como o Bonde do Tigrão, que tinha o Hit Serol na mão, MC Marcinho, Tati Quebra-Barraco, várias pessoas começaram a surgir. Eles marcaram época, e tem muitos outros também, né, gente? Eu só estou dando alguns exemplos aqui. Em 2010, teve a chegada do funk ostentação, que trouxe uma nova roupagem para o funk, para o ritmo. Chegou ao Brasil com músicas bem identificadas com o movimento negro. Nomes como MC Guimê, MC Livinho, MC Gui cantavam sobre carros importados, roupas de marcas, joias, festas regadas à bebida e mulheres bonitas. E também tem uma derivação do pop, do funk, que é mais o estilo de Anitta e Ludmilla. Agora, gente, eu ainda tenho que falar com vocês, né, sobre traçar esse paralelo e ainda vou dar alguns trejeitos do Maraganate para vocês. Não vou embora, fiquem aqui. O que a gente pode fazer de comparativo entre o funk e o charab? Os dois são um estilo popular que surgiu de uma música da periferia e expressam o cotidiano daquele povo, né? Os dois saíram da periferia e viraram sucesso. No Rio de Janeiro, eu posso falar daqui, né, do que eu vivi, do que eu vi. No Rio de Janeiro era também bem marginalizado o funk, tinham muito preconceito, até de repente virar sucesso. E em qualquer festa de qualquer classe social se ouve funk, né? Então ele ultrapassou essas barreiras da classe social, o que também aconteceu com o charab. Isso eu não estou falando, gente, que não existe gente que critica e gente que gosta. Existe gente que critica até hoje, mas ele se tornou popular, tão popular que atingiu pessoas dessas outras camadas sociais. Tá? Existe ainda preconceito, existe tudo, mas já é mais conhecido e mais tocado. Usavam letras como críticas sociais, todos os dois. A gente também pode falar do estilo vocal dos cantores, era bem característico, não estou falando que um é parecido com o outro, mas os cantores de funk têm vozes bem características, né? Você não vê... já você vê Ludmilla, Anitta tem umas vozes mais melodiosas. Os cantores de funk têm uma voz mais cultural, mais rouca, né? Que acontece também no charab. A gente pode falar dos dois também. Usam gírias e palavras com duplo sentido. E letras com apelo sexual, às vezes mais apelativas e às vezes menos. Mas em todos os dois tem letras com apelo sexual. Um pouco diferente, o que a gente pode falar que é um pouco diferente, é o início. Porque o Maraganate, ele começou do charab, hoje em dia eles dizem que é completamente diferente, mas o charab, ele era uma expressão bem egípcia. Ele veio dessas músicas folclóricas, então ele era bem egípcio. O funk, ele começou no Brasil, já era totalmente influenciado
pelo black music, pelo soul, e pelo funk americano. Então, depois ele colocou letras em português e depois ele foi virando esse estilo de funk brasileiro. Mas antes não. E o Saab, não, ele veio de uma coisa bem egípcia. Então, o que a gente pode falar para traçar esse paralelo? O ballad é um pouco samba, para mim. O Saab antigo lembra o funk antigo, né? E o Maharaganat lembra o funk contemporâneo, esse funk todo que foi se difundindo. Então, a gente tem que... são paralelos, gente, são coisas diferentes, tá? Então, a gente entendeu quais são os pontos em comum entre eles. Vamos abrir para perguntas. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui para vocês. Eu esqueci de passar. Fontes. Quer tirar uma foto, gente? Pode tirar. São livros aqui, tá? Cairo Pop, Youth Music in Contemporary Egypt, do Daniel J. Gilman. O Mundo Funk Carioca, de Hermano Viana. O documentário The Square e o filme As Aventuras de Abdo Mota. Também tive grandes professores, tive muito com a juventude egípcia, em casamentos Saab, pessoas Saab no Cairo, e vários professores que me ensinaram muito, então eu não esqueço nenhum deles, tá? Os irmãos Gamal e Khaled Seif, Rakia Hassan, Soraya, Mohamed Shahin, o Loli Hassan, o Mohamed Salah, o Pedro Rebelo, e as pessoas lá que eu convivi, que eu pude aprender muita coisa. É tão bom ver a carinha de vocês. Vamos lá. Vamos tirar uma foto antes da gente levantar? Vou tirar a foto das duas telinhas, tá? Quem puder abrir a câmera. Tirei. Gente, tem uma menina aqui que é tão parecida com a Mila Kunis, aquela atriz. Achei muito parecida. Tirei, gente. Vamos lá. Querem fazer perguntas? Antes da gente dançar só um pouquinho. Não vou dançar muito, é só mostrar mesmo um pouco os trejeitos de Maharaganat. Quem quiser fazer no chat pode fazer. Quem quiser pode perguntar. Se eu souber. Ninguém tem pergunta, gente? Então tá bom, meninas. Então, se ninguém tem pergunta, vamos dançar um pouquinho, tá? Só os trejeitos. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá. Achei que eu tinha ficado congelada. Violeta é muito parecida com a Mila Kunis. Já te falaram isso? Não? Pode. Eu vou mostrar rapidinho uma música de cada estilo de chá para vocês.
aqui, ó. Espera aí que vai começar a tocar, tá? قاعدة مستنياك لوحدك مش هتيجي مش هروح مش هتيجي مش هروح مش هتيجي مش هروح وابعد ما عندي بقول صوت مجروح مش هروح مش هروح وابعد ما عندي بقول صوت مجروح مش هروح مش هروح مش هروح العالم من جواه طاير والدم يغلي انا سفاير العالم من جواه طاير والدم يغلي انا سفاير ارض الملك عامله Adoro essa música. Essa é Maharaganath, tá? Não é um Maharaganath muito novo, mas eu adoro ela. Agora eu vou mostrar uma. Ó, eu vou mostrar um Maharaganath mais novo. Vixe, que صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 بام. Agora, olha, esse é Bambam do Mohamed Ramadan, né? Vou mostrar um chave antigo. Vou mostrar Bint El Sultan, que eu amo. Vou pular para outro pedaço, tá? ياللي بلادك بعيد عمري وانا اجيلك معاك لما المصر الجديدة سعيدة يا حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيدة عمري وانا اجيلك ماشي لما المصر الجديدة سعيدة يا حلوة. Vou mostrar o Mauel do começo. راح والحبل ربطنا على البادي ولا راجعين. Isso, agora eu vou mostrar um mais pop, tá? Bussi é considerada uma cantora Shaab, então por mais que ela faça qualquer outro estilo, ela é considerada, eu não estou falando do meio, da dança, ou dos músicos, os músicos entendem mais essas diferenças, né? Mas se você pergunta para qualquer pessoa na rua, qualquer pessoa que você conhece, egípcia, que não seja do meio, ela vai falar, é Shaab, na hora. Então, os músicos não, já tem uma outra visão, não, isso não é Shaab, Shaab, não sei o quê, mas aí é uma outra discussão. Ela é considerada uma cantora Shaab, então qualquer coisa que ela faça fica como Shaab, apesar de parecer uma música pop moderna, normal, né? Enfim, então por isso que eu chamo de Shaab pop, tá? Vamos dançar um pouquinho? Quis mostrar os estilos para vocês, apesar de não dar para mostrar a música inteira, que não dá tempo, mas para vocês terem uma ideia, tá?
Ninguém tem dúvida, então vamos. Ai, também amo a voz do Adauê, amo tudo. Eu fui num show dele, chorei o show inteiro, copiosamente. O show eu fui, deve ter uns 5 anos, está bem velho, e com problemas de locomoção, mas era incrível, incrível, incrível. Amei. Foi show dele depois da Dina. Inacreditável. Eu vou virar aqui para o outro lado, que é melhor. Vou botar a música de Marraganati, mas eu vou dar uma explicada no passo primeiro, tá? Vai abrir aí? Abriu? Deixa eu botar. Cadê o. Para eu botar de. Ah, cadê? Não tô te achando. Ah, achei. Tá maior aí para todo mundo? Ligou o som? Liga o som, porque vai ficar o som daqui? Ah, tá bom. Vocês me ouvem, meninas? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Vamos lá, gente. A gente usa no diário bastante a mãozinha assim, ó, tá vendo? Tá? Eles usam como se fosse, representando como se fosse um canivete. Tinham essas ganguezinhas de rua e tal, e os meninos usavam canivete. Então, eles usam isso aqui representando esse canivete. Então, no Maracanã tem muito uso, e esse é um dos trejeitos bem típicos, tá? A gente pode usar de várias maneiras. Eu vou dar alguns exemplos de como a gente usa essa mão, né? A gente usa muito, ó. Lembra que as pessoas que elas dançam charada em festa, elas não têm nenhum background, nenhum anterior de dança, né? Elas não têm esse respaldo anterior. Então, eles dançam uma expressão corporal natural, é como os egípcios dançam. Eu costumo falar os egípcios, gente, árabes de uma maneira geral, mas eu estou falando do Egito, os movimentos são naturais. Então, os egípcios, seja mulher, homem, criança, idoso, todos eles sabem fazer movimentos que a gente usa na dança do ventre. Então, todo mundo faz oito, todo mundo faz time de busto, todo mundo faz time de quadril. Básico egípcio, todo mundo sabe fazer. Então, todos esses movimentos que a gente estuda para a dança do ventre, eles usam. Então, eles vão usar isso em qualquer expressão deles, tá? Eles vão usar isso dançando em festa. Então, é comum que os homens também usem esses movimentos, tá? Não são só as mulheres. Então, é um natural para eles. Se cada região não tem um jeito de dançar, em cada país não tem um jeitinho, aqui a gente não tem samba, então todo mundo mexe. Tem várias danças brasileiras que tem quadril, né? Que mexe o quadril também, mas é de uma forma diferente. Então, a gente tem que entender que eles também vão se movimentar naturalmente e vão usar algumas coisas específicas, tá? A gente vai usar aqui, ó. Vou fazer de lado, vocês verem. Tá? Vou fazer esse na música. Deixa eu botar aqui a música.
الو ايوه يا حبيبي، انت وحشني قوي، انا قاعده مستنياك لوحدي، مش هتيجي مش هتيجي مش هروح وابعد ما عندي بقول صوت مجروح، مش هروح وابعد ما عندي بقول صوت مجروح، مش هروح العالم من جواها طاير والدم يغلي انا سفاير، العالم من جواها طاير والدم يغلي انا سفاير، اصل البنات عامله عماير تروس وتظهر تتمايل، اصل البنات عامله عماير تروس وتظهر تتمايل، مش هروح Essa é uma das maneiras, tá? A gente pode fazer só caminhando, não precisa ser sempre assim, mas é uma das maneiras. A gente também pode andando para trás, dando um pulinho para trás, ó, na primeira perna. Vou usar essa mão aqui, ó. Eu vou subindo ela aos poucos. Pode ir subindo e descendo. Vou botar na música. شقي وبلا عيني يا ماما غير طلع عيني يا بنت كمان ميلة ابدا يا ماما ده زميلي يا بنت كمان ميلة يا بنت يا خايبة اعصابي صايمة ورامية نفسي وغرام ودايما. Isso. Pode usar aqui, ó. A gente pode usar de um lado, de outro. Em cima, dependendo do que está falando a letra. Eu gosto sempre de entender a letra de um charme que eu vou dançar. Dependendo do que a letra está dizendo, a gente tem que prestar atenção e se preocupar com saber, né? É realmente importante que a gente saiba o que a letra está dizendo. Então, dependendo da letra, se falar, ai meu Deus, o que vai acontecer? Olha que vai dar tudo errado. Eles fazem assim, como se estivesse, né, se cortando, não sei como tá ruim o negócio. Então, a gente vai usando alguns trejeitos relacionados à letra da música. Por exemplo, como que a gente fala que a pessoa está maluco, está doido? Como é que a gente faz aqui no brasileiro? Assim, né? Então, os egípcios fazem assim. Assim com a mão, tá vendo? É parecido, mas não é. Então, eu também busco usar alguns trejeitos desses egípcios. Você fala muito com a mão. Quando eles falam para calma, ou tranquila. Calma. Também tem coisas assim que a gente pode usar na música. A gente vai buscando esses trejeitos, tá? A gente vai buscando essas coisas mais típicas da cultura deles, porque é um pouco diferente, né? Isso aqui também dá para entender. Calma, a gente faz assim, né? Calma. Então, lá eles fazem assim, com uma mão, com as duas. Então, a gente vai pegando disso para colocar na charada para ele ficar mais típico, tá? Essa faquinha sempre entra aqui, entra brincando. Claro que você vai poder usar os passos de dança do ventre, você sabe. Você vai poder usar as coisas mais misturadas. A gente só tem que tomar cuidado para ele não virar só hip hop, tá? Ele não pode virar um hip hop totalmente. Tem algumas coisas, mas não é tudo. Vamos fazer uns outros aqui, ó. Tem um assim também, ó. Tem que pensar que não é uma coisa limpinha. A gente tem que usar as línguas desse povo. Então, ó, de um lado, eu faço um caminhinho virado e assim, uma caidinha para trás, não chega nem a ser um pendente, tá vendo? Outro lado. Pode usar também, ó,
Pronto. Eles usam muito um pouco de quedinha para dançar junto. Tem uma coisa também que eles fazem, eu não vou poder fazer aqui porque é sem contato físico, mas eu não sei se alguém aqui é dessa época, mas tinha um break, que não era break que chamava, que todo mundo ia, aí se batia, aí voltava, todo mundo ia junto assim, se encontrava, dava uma batida e voltava, aqui no Brasil. No Chave eles também fazem isso, essas brincadeiras de menino, todos juntos, adolescente. Então, Carol, não chega perto não, só finge, tá? Pum, pum, dá um bum e volta. Pum, pum, dá um bum e volta. Eles fazem isso também em festa. Tipo o quê? Rodinha punk. Rodinha punk, é isso. Era o punk que a gente fazia. Eu lembro que a gente ia para a festinha, ficava todo mundo. Eu, às vezes, saía correndo quando os meninos estavam muito, os hormônios muito agitados, aí se machucava, a gente caía, todo mundo no chão, era um negócio. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso na música que eu dei agora. Mosh é o nome, é? Sabia que tinha esse nome, não. ومن زمان اصلا حبيبتي عباه يا ماما وحاجتني ومستحيل انه يسيبني شفت البنات العصريه بتقول جلاسي المناريه عيني هتبقى الناره ومدوخه شباب الحاره ما تنسي رجعت يا ساره ايدي يا ماما مطلوب جديد اما انت بنتي تشيل الغيث مدوخاني ومجنن. Também faz, ó, as pernas são um pouco mais flexionadas, não tem tanta limpeza. Então a gente vai fazer aqui, ó. 2 círculozinhos levando o peso para a direita e 2 levando o peso para a esquerda. A perna é mais aberta mesmo do que a gente usaria para a dança do ventre. Ó, 1, 2, do outro lado, 1, 2, 1, 2, de lado, 1, 2 e 2, 1, 2, 2, 2. Vamos na música também? Que legal, tem alguns movimentos que são parecidos mesmo, que faz a gente lembrar. Mas eu acho que essa influência, porque o Chave Maharaganaty aqui tem esses passos, né? Eu não estou falando de Chave antigo, tá? Estou falando do Maharaganaty, estou dando trejeitos do Maharaganaty. É muito parecido em várias coisas com o funk, inclusive essa influência da música americana, do soul, do rap, de todas essas influências da música americana. Que daí fica parecido mesmo, tanto lá quanto cá, né? Porque já é uma coisa globalizada, então fica realmente parecido. Lembra mesmo. É solto, gente, é gostoso de dançar. Ó, tem um 8 para trás também que a gente faz assim, ó. Eu vou fazer um 8 para trás e durante o 8 para trás eu vou flexionar o joelho e vou desencaixar, ó. O 8 para trás não vai sair perfeitinho, não. É só a intenção do 8, tá? Então não fica preocupado de o 8 sair perfeito. É meio sujinho mesmo. Tá? Vou botar na música. والدوحة شباب الحارة العدوى الحنادي وبسحب ومدادي ولو كنت عارف يومك وكان بعد في ستينك لو كمان رسمتك وكل كلامها بيسولو لو كمان رسمتك وكل كلامها بيسولو ولو سمعني عدواني شرط الرقعة وفستانشيك والمكياج حاطة بالكيلو زي ما تقول عفل ويديله عفل ويديله. Oi, meninas, estão entendendo?
Então, tem um aqui também, ó, que faz. Você pode fazer quantas vezes você quiser, né? Depende de que parte da música você vai dançar, né? Pode até bater aqui assim, ó, e fazer, levantando o pé. Isso. Não precisa ficar nem muito tempo, mas é só um passinho. Isso. Pode botar mesmo pro lado. Nesse cruzeado que eu estou fazendo, é importante a gente ter um fácil balanço, ó. Tá. E deixa reverberar, tá? بشروح وابعد ما عندي بقول صوت مجروح بشروح وابعد ما عندي بقول صوت مجروح بشروح العالم من جوه طاير والدم يغلي انا سفاير العالم من جوه طاير والدم يغلي انا سفاير اصل البنات عامله عماير تروس وتظهر تتمايل اصل البنات عامله عماير تروس وتظهر تتمايل بشروح ودي بنتي سهرانة بحفلة وما طبت على غفلة ودي بنتي سهرانة بحفلة. Então, gente, para terminar, eu vou fazer só um pedacinho com vocês. Vocês vão me seguindo, tá? Para a gente fazer, não dá tempo de eu ensinar a sequência. Então, vamos só fazer junto comigo. Combinado? Vocês conseguem? Aguentam? Vamos lá? Vou fazer a sequência, lembra? A música está falando de uma moça que está ligando para esse rapaz para perguntar onde ele está. Cadê você? Eu estou aqui te esperando sozinha. E ele fala, eu não vou. Ele fala para ela, né? Mas ele fica falando na música. Até tem uma hora que fala para ela assim, mas não no começo. E daí ele não atende o telefone, ela fica perguntando onde ele está. E depois ele fala que está cansado dessa mulherada que fica atrás dele, ele não quer compromisso, é uma bobeira, assim. الو ايوه يا حبيبي انت وحشني قوي انا قاعده مستنياك لوحدي مش هتيجي وابعد ما عندي بقول صوت مجروح بشروح. Aí eu não aguento. Aí ele tá falando assim, né? Eu não vou, eu faço assim. Cadê você? Eu não vou. Cadê você? Eu não vou, tá? الو ايوه يا حبيبي انت وحشني قوي انا قاعده مستنياك لوحدي مش هتيجي بشروح وابعد ما عندي بقول صوت مجروح بشروح وابعد ما عندي بقول صوت مجروح بشروح العالم من جوه طاير والدم يغلي انا سفاير العالم من جوه طاير والدم يغلي انا سفاير اصل البنات عامله عماير تروس وتظهر تتمايل اصل البنات عامله عماير تروس وتظهر تتمايل بشروح ودي بنتي سهرانة بحفلة وما طبت على غفلة ودي بنتي سهرانة
Foi, meninas. Aí que ele fala de novo. Eu vou. Tá? Aí eu fiz uma interpretação da letra mesmo, usei alguns passinhos do charade, né, do Margarete, e coloquei. E aí, meninas? Deixa eu ver aqui se eu vejo todo mundo. Vou abrir aqui, Carol. Obrigada, meninas. Muito obrigada pela presença de todas. Tenho que agradecer muito a esse incentivo à cultura da Lei Aldir Blanc. Muito obrigada, né? Muito obrigada à Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença de todas. A sexta. Deixa eu botar aqui o PIN. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada, Carol, que está aqui. Obrigada, meninas. Oi, Elisa, Ana, Yasmin, Isaac, Luzamba, Bárbara, Farida, Karine, Linda, Beth, Giovana, Natália, Lu, Mariane, Jamila, Adriana, Letícia, Júlia, Isabela, Andréia, Beth, Amlídia, Eline. Pior é que eu acho que tem nome repetido, né? Karine, Roberta, Maria, Violeta, Aline, Cláudia. Acho que aqui está repetido. Natália, Farida, Bárbara. Ah, que bom, que bom. A gente também agora aqui, todo mundo trancado de novo. É isso aí. É necessário, né? Então vamos fazer essas aulas online que a gente precisa para manter nossa sanidade, né? Gente, é o que tem, então vamos embora. É o que a gente tem. Se a gente gosta mais, gosta, mas se a gente só tem isso, vamos lá. Melhor do que nada, não é não? Exato, não é isso? Muito obrigada, estou muito feliz que vocês estavam aqui comigo. Obrigada, amores. Muito obrigada. Beijo. Prazerzão estar aqui com vocês. Beijo.